Olá pessoas, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre, né, do nosso vereador Cleiton Xavier. Cleiton, prazer, muito obrigado, né, você aceitar o nosso convite aqui para a gente conversar. Para nós é um prazer, realmente uma honra. Para quem não conhece o vereador Cleiton, acho que é um dos poucos vereadores engajados realmente na causa antipedofilia, engajado na causa do TEA, que para a gente é importante. Quem vem acompanhando o canal sabe que a gente está buscando cada vez mais trazer informações e esclarecer. Cleiton, prazer realmente ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo, dedicado teu tempo, né? A gente sabe que a agenda de vereador não é fácil, não fica parado, né? Um vereador bom não fica parado, né, Cleiton? Verdade. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é que tá como é que foi esse teu processo eleitoral. A gente viu aqui pelo teu site, você tem muito projeto bom, você já vem trabalhando com muita coisa boa, coisa que é rara, né? Tem muita gente que se elege hoje, chega lá, cruza os braços e só pega o dele no final do mês. E a gente vê aqui pelas tuas atividades que realmente você está trabalhando pelo povo. Fala pra gente um pouquinho sobre você, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, e depois a gente vai falar sobre as suas causas, pode ser? Ok. Primeiro, Rogério Cruz, é um prazer estar com você, né? Receber esse convite com muita alegria. Prazer é nosso. O sucesso que você tem feito na transmissão de conhecimento de diversas áreas, sobretudo na área da comunicação, do marketing digital. Está de parabéns com toda a sua equipe. E nessa manhã, falar que o Cleiton Xavier está muito animado para esse segundo mandato. Eu sou natural de Belo Horizonte, casado, pai de 2 filhos, sou investigador de Polícia Civil. Hoje eu trabalho no DEOESP, que é o Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil, e nós temos trabalhado crianças e adolescentes desde a década de 90. Nós iniciamos com a Associação Atletas de Cristo, inserindo crianças e adolescentes no esporte como forma preventiva para que eles não ingressassem na vida do crime, né? Entendi. Não só no futebol, mas em todas as modalidades esportivas. Então, a partir daí é que o trabalho foi intensificando com esse público infanto-juvenil. Eu vi o seu perfil, Cleiton, e eu entendi que você teve uma infância bem difícil, né? Você teve problema com teu pai com alcoolismo, né? Eu também tive um problema muito sério com alcoolismo meu pai. Meu pai não era um alcoólatra inveterado, mas toda vez que ingeria álcool, ele dava transtornos para a família, quer bater na esposa, então a gente sabe bem o que é isso. Tive avô com problema de alcoolismo, então a gente sabe que como sofre hoje uma criança, né, que tem os pais num ambiente que tem o alcoolismo, ou o pai ou a mãe, porque hoje em dia tem não só pais, né, mas mães também que são alcoólatras, né? Fala um pouco disso pra gente. Olha, o meu pai hoje, Dário Xavier, está com 66 anos. Mas se o meu pai entrar aqui agora no estúdio, você fala, esse senhor tem 90 anos. Porque, de fato, a bebida desordenada da maneira como ele consumiu o álcool, e desde que ele era adolescente, então meu pai ele sempre foi, assim, um alcoólatra, desde a adolescência dele, vamos dizer assim. Mas ele bebe ainda hoje ou não? Não, hoje ele não tem mais, assim, nem saúde para poder fazer o uso de bebida alcoólica igual ele fazia anteriormente. Então, a bebida, né, o alcoolismo na vida do meu pai impactou negativamente, assim, eu acho que vários aspectos da família. Severamente. Severamente. Né? Então, uma família muito humilde, eu cresci em um cômodo, em uma casa que tinha um cômodo só, que era cozinha, sala, banheiro, era tudo em um cômodo só. Era uma família com 2 irmãos. Então, ou seja, foi uma infância muito difícil. E a questão do alcoolismo do meu pai dificultava mais as coisas ainda, porque passar fome nós nunca passamos. Sim. Mas com toda aquela escassez até de alimento, e o pouco que tinha, ele jogava fora em razão do alcoolismo, porque é como se ele saísse de si. E depois que passava o efeito do álcool, ele falava, quem que fez isso? Eu não fiz isso, não. Era uma coisa complicada. Eu passei por isso também. Meu pai era caminhoneiro, né? Então ele faleceu, não foi por esse motivo, faleceu com 45 anos por acidente de carreta, faleceu trabalhando. E eu me recordo muitas vezes, né? Então quando ele chegava, aquela expectativa, como será que ele vai chegar hoje, né? Exatamente. Como vai ser o estado? Então, às vezes chegava sóbrio, que maravilha, um pai amoroso, né? Um pai extremamente solista, mas quando chegava alcoolizado,
né? Já chegava quebrando, brigando. E aí a gente, como filho pequeno, ficava naquela situação, né? De, meu Deus, até quando vai durar isso? Entrava no quarto, se fechava, ficava debaixo do coberto, pequenos ainda, e o pau quebrando. Então, eu sei exatamente isso que você passou, e não é fácil. Isso realmente desencadeia na gente, né? Gatilhos de querer ajudar, gatilhos de não fazer com que isso não se repita mais. E aí eu vi também que você trabalha desde muito cedo. Você começou a trabalhar acho, com 10 Com anos. 10 Eu anos. comecei a trabalhar com 13. Isso traz uma carga muito positiva pra gente, né? É porque eu via a dificuldade da minha mãe, que era lavadeira e passadeira, né, na casa das pessoas, e que ela contribuía com o orçamento da família e tudo, e meu pai pedreiro. Mas em razão da informalidade com a qual ele trabalhava e unido ao alcoolismo, às vezes ele não tinha trabalho, às vezes ali ficava... E a minha mãe sustentava a maior parte do tempo assim, Segurava a bronca mesmo. segurava a bronca. E aí eu me vi obrigado a ajudar. Então, ó, desde os 10 anos, eu vendi jornal, eu vendi abacate, vendi chup-chup, picolé, verdura, tudo na rua. Engraxei sapato. Eu me recordo que na Copa do Mundo de 94, eu estava com 12 anos de idade aproximadamente. Eu vendi bandeirinhas do Brasil, tanto aqui na Praça 7 de Setembro, no centro de Belo Horizonte, como na região ali do bairro União, Cidade Nova, Cristiano Machado, eu vendi umas bandeirinhas. Para levantar um Para trocado. levantar um trocado. Eu imprimi um tanto de bandeira do Brasil e colei nos palitos de churrasco. Então vendi aquelas bandeirinhas Criativo. ali para ajudar para ajudar no orçamento de casa, né? Então assim, a gente sempre batalhou, o meu irmão também, que tem Você um sabe ano... quantos, Cleiton? Éramos 3, né? Os 3. Com o falecimento da minha irmã, agora ficou o meu irmão, o Washington e eu. Mas nessa fase difícil eram os 3 que Exatamente. ajudavam a sua mãe. Exatamente. E o meu irmão, a diferença de idade é de 2 anos. Era pequena. Então ele vinha também me acompanhando, né, nesse trabalho, vamos dizer, infantil, né? Infantil. Nesse trabalho infantil. Na venda do jornal, também na venda dos picolés. Então, o meu irmão, um grande companheiro. E de onde surgiu a Polícia Civil na sua vida? Era um sonho de criança. Todas as vezes que eu vi uma viatura, sobretudo a Polícia Civil passando, eu enchia os olhos e sonhava com aquilo, né? Eu sonhava com aquilo. Em meados de 2005, 2007, a Polícia Civil tinha um grupo de resposta especial, que era o GRE, e que era um grupo de enfrentamento, de intervenção, um grupo tático, e as viaturas eram toda ela preta, né? Era uma Tipo coisa Caveirão muito, do Rio tipo de Caveirão do Janeiro, Rio de Janeiro. E aquilo, eu falava, olha, um dia eu quero ser da Polícia Civil. E comecei a fazer concurso. Estudar, porque Estudei, ninguém passar em concurso não é fácil, né? Não é fácil. No último domingo nós tivemos a prova de mais um concurso da Polícia Civil. E aí o que ocorre? Em 2008, depois de muito estudo e dedicação, eu passei no concurso para investigador de polícia. Que né? bacana. Então agora completou 15 anos de carreira policial. É a realização de um sonho. E hoje você está no DOESP, né? Hoje eu trabalho no plantão do DOESP. O DOESP ainda fica na Gameleira ali, quase em frente ao Expo Minas, não? Não, ali já o foi ali, DOESP né? já foi ali, já foi na Afonso Pena, já foi na Gameleira, estava na orla da Lagoa da Pampulha e agora a nossa unidade, sede, está na Bernardo Guimarães. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu sempre tive trabalhos voluntários para o Estado. E nessa época que estava ali na Gameleira, quem fazia doação, pagava manutenção dos computadores ali, isso era eu. Porque justamente a gente tinha proximidade, né? Eu trabalhei muito tempo com Detrans no Brasil inteiro. Então, quando foi migrar a placa cinza normal para a placa refletiva, então eu fiz um trabalho em todos os Detrans. E o Detran aqui também era na João Pinheiro, era da Polícia Civil, acho que ainda é da Polícia. Não é mais. Era na Polícia Civil. E aí eu conheci todo mundo. Conheci o pessoal do João Pinheiro, do DOESP, vivia no DOESP. Como eu era especialista, então quando eles encontravam placas clonadas, eles me chamavam para entender, para tentar descobrir de onde era o fabricante. Porque aí tinha a questão do código, as impressões que você deixa no processo, né, de estampa. Cada estampa tem a sua identidade, né? Porque quando você estampa, dependendo do desgaste daquela estampadora, ela vai deixar uma marca registrada em cada placa. Então eu auxiliava no reconhecimento de quem foi o fabricante que fez esse trabalho. Inclusive eu tenho publicado, a gente fez um grupo ali com o João Pedro, o Dr. Luiz Cláudio na época, e a gente fez um grupo justamente para tentar facilitar isso aí. Mas é só para recordar essa passagem, eu achei bacana. Interessante. E a vida política? Veio quando?
a inspiração? Não, agora eu vou ser vereador. Como é que foi isso? Ó, essa paixão pela política, na verdade, começou na infância também, porque eu tinha, de frente à nossa casa, uma vizinha, saudosa dona Anásia, que ela sempre trabalhou, ela foi assessora de um deputado, e na época era comum, a legislação permitia os candidatos oferecer brindes, boné, camisa, Lembro chaveiro, canetas, enfim. E a Anásia, como era coordenadora desse candidato, e ela era assessora dele, que ele foi deputado aqui na nossa Assembleia Legislativa, ela então distribuía para a equipe as camisas, para poder fazer aquele trabalho. E eu sempre quis ter uma camisa. E aí eu ficava pedindo ela toda eleição e tal. Você vê o que é um sonho de criança, né? Olha pra você ver. Eu queria uma camisa de política. E um dia ela me confiou uma camisa. Falou, ó, então você vai ajudar a gente na panfletagem. Me deu uma camisa, ficou até muito maior do que o meu número, né? Do que o meu tamanho. E aí eu comecei a ajudar a dona Anásia lá no bairro União, distribuir os panfletos do candidato. Você cresceu no bairro União, né? Nascido e criado no bairro União, na região nordeste de Belo Horizonte. E aí o que ocorre? Ocorre que aquela paixão queimou no meu coração pela política. E aí toda a campanha, a Anásia contava comigo e eu trabalhava ali no bairro União distribuindo os papéis. Nos bastidores ali nos bastidores. Quando foi na campanha de 2000, eu comecei a integrar mais as equipes e coordenando a campanha política da igreja que eu participava. E aí aquela paixão, aquela vontade, aquele trabalho foi só intensificando, e foi indo, até que chegou 2014, quando eu coloquei o meu nome à disposição pela primeira vez para disputar uma eleição. E como é que foi isso para você? Aí eu disputei para deputado estadual por um partido que estava, pela primeira vez, homologado pelo TSE. Quer dizer, um partido desconhecido ainda? Que era o PEN, Partido Ecológico Nacional, o PEN, o 51. Que hoje, na verdade, depois do PEN, ele passou por uma fusão com o PTB e se tornou o PRD, que é o 25 hoje, mas na época era a sigla de 51. Hoje você está pelo MDB, né? Hoje eu estou no MDB. E aí eu disputei para deputado estadual, fui votado em 163 municípios, com 7.152 votos. Significativo. Bom, um partido pequeno. Primeira vez, já direto para deputado estadual. 7.172 votos, primeira vez, primeira experiência. É significativo. Quando foi 2016, eu disputei a primeira de vereador. Fiquei suplente com 3.175 votos. Quando foi 2018, eu não fui candidato. Aí eu coordenei uma campanha de deputado estadual, deputado federal e senador. 2020, aí eu fui candidato a vereador novamente e tive um crescimento na minha votação perto de 40% em relação a 2016. Aí nós conseguimos a eleição e agora a votação ela cresceu um pouco mais de 40% e as pesquisas, as opiniões dizia que nós não teríamos condições de eleição, dado o tamanho do partido, os concorrentes que ali estavam, e que eu, no máximo, repetiria a votação que eu tive em 2020. Quer dizer, não se reelegeria. Ficaria de fora. E aí, Deus permitiu com que nós obtivéssemos êxito, e eu quase que dobrei a votação. Então, nós saímos de 4.481 votos para 7.382. Parabéns. E consolidamos aí esse segundo mandato. Nós estamos entendendo o perfil aqui do Cleiton, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos começar aqui. Primeiro, nós falamos da tua vida pessoal, teu crescimento na infância difícil. Depois nós falamos aqui da sua paixão pela polícia, e que se tornou sua primeira profissão. Depois, a sua paixão pela política, que o trouxe a vereador. E pastor entra onde aí? Olha, tudo começou na adolescência também. Como a gente vinha naquela dificuldade, assim, no contexto familiar, aquela dificuldade até para alimentar, não era todos os dias que nós tínhamos, por exemplo, um café da manhã. Sim. E um belo dia, uma prima me convida para que eu fosse numa igreja evangélica, porque estava tendo uma gincana e ela tinha que levar visitantes. E eu fui. Eu tinha meados aí de 10 anos, 9 para 10 anos de idade. E naquele domingo, eu fui para a igreja, para a gincana, e não tinha tomado café. E quando eu cheguei lá na igreja,
eu costumo dizer que Jesus me pegou pela boca. Eles ofereceram um café maravilhoso. Tinha pão com presunto, tinha biscoito frito, tinha pão de queijo, tinha café com leite, chocolate quente, tudo que... E às vezes nem era tão maravilhoso eu não assim, tinha mas acesso. como você já estava sem café da manhã, se tornou menina dos olhos, Não, né? ali era Inesquecível. um grande banquete. Um grande banquete que Deus preparou para mim, e dessa forma foi que eu gostei de ir. Fui aquela primeira vez e não parei mais. Como eu sempre gostei de ler, sempre eu gostei assim, de liderar, Sim. eu comecei uma liderança com as crianças e adolescentes ali Grupo de jovens. do convívio, do grupo de jovens. E quando eu me deparei assim, no contexto da igreja, eu já estava fazendo também um seminário. E aí eu fiz o seminário e fui ordenado Pastor. obreiro, primeiro. lá na igreja. Comecei a fazer o trabalho e aí já se vão mais de 30 anos trabalhando de forma ininterrupta na igreja. Tá, Nunca saí. E como tá isso hoje para você? Você hoje é pastor de uma em específico ou você simplesmente frequenta várias pregando e de acordo com os convites que vão acontecendo? Não, eu sou pastor auxiliar, né, lá na Igreja Batista Anunciar, no bairro Solimões, na região norte de Belo Horizonte. Né? Então ali eu estou auxiliando o pastor Leno, que faz um grande trabalho ali. A nossa igreja é uma igreja em células. Então hoje eu faço parte de uma equipe pastoral que tem mais 12 pastores lá. Olha que interessante. Minha mãe era da Adventista, a família toda da minha mãe é da Adventista, sétimo dia. Meu pai católico, apostólico romano, a família do meu pai toda católica, apostólica. E eu acabei, para não agradar e nem desagradar um outro, fui conhecer a Batista. A Igreja Batista do IBB, Igreja Batista do Bairro Alto, lá em Curitiba, que eu sou de Curitiba. Tô aqui há 15 anos, mas sou de lá. E aí eu comecei a fazer um trabalho na Igreja Batista e fiquei coordenando jovens e fiquei na Igreja Batista aproximadamente a minha adolescência e a minha juventude quase toda. Né? Aí por alguns motivos que a gente, alguns espinhos que a gente encontra no caminho e muito trabalho também, acabou que eu me afastei um pouco. Mas a minha criação praticamente de jovem, de criança até jovem, foi na Igreja Batista. Eu gosto muito da Igreja Batista. E aqui tem muitas igrejas, da Lagoinha, tem várias, tem algumas denominações mais dentro do segmento da Batista ainda, né? Belo Horizonte é uma cidade conservadora, né? Nós temos aí centenas e milhares de igrejas registradas, organizadas, e tem havido em Belo Horizonte um grande evangelismo. Hoje eu posso te assegurar que nós temos aí de 40% da população de Belo Horizonte evangélica. Que é um ganho, é um feito, né? É um feito. Vamos lá. E falando agora, né? Tô vendo você com a camiseta aí, Unidos contra a Pedofilia. Você faz um trabalho específico nisso, né? Você carrega essa bandeira de contra a pedofilia. Da onde surgiu esse levante, por que desse levante, o que te conscientizou a trabalhar com isso, uma vez que hoje a gente vê que a pedofilia, ela está intrínseca, ela sempre existiu, mas de forma muito velada, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, eu vou dar até exemplos, né? Então, antigamente, você deixava seu filho na catequese, deixava seu filho no grupo de jovens, deixava seu filho com um professor de escolinha de esporte, deixava seu filho numa academia de judô quando ele era pequeno. Hoje, nós, como pais, já não temos essa tranquilidade, porque esses criminosos, né, os pedófilos, na verdade, eles estão convivendo conosco, vivendo entre nós, e, infelizmente, muitas vezes você vai saber, vai descobrir quando foi o seu filho, foi o seu sobrinho, ou foi o seu vizinho. Como que está isso hoje? Mas os pedófilos, eles sempre existiram, viu, Rogério? Sempre existiram. Sempre de forma velada, mas estavam lá, né? Sempre estiveram lá. E quando eu inseria uma criança e um adolescente em alguma modalidade esportiva, eu sempre ouvia falar dos abusos. Eu sempre ouvia falar. Só que eu não tinha ferramenta para enfrentar, para investigar, para combater, e eu não tinha uma estratégia específica de prevenção. Entendi. Estou falando para você de 2005, 2008. E o que ocorre? Eu sempre percebia isso. E quando o senador Magno Malta, senador pelo Espírito Santo, ele presidiu a CPI do combate à pedofilia no Senado Federal, e ele fez diversas viagens, reportagens, foi uma comissão parlamentar de inquérito que de fato fez um trabalho muito palpável. Aquilo
acendeu dentro de mim, e aí logo eu acendi dentro da Polícia Civil. Então eu comecei a me interessar muito pelo tema, ler muito, pesquisar muito sobre o tema, sobre o abuso. Nós tivemos uma alteração no Código Penal em 2009, significante para os crimes contra a dignidade sexual, e aí eu fui me aprofundando, aprofundando, e é estarrecedor. E você, quando foi me perguntar, você falou acerca da confiança dos pais em delegar a o tutela, seu filho, tutela. Dos filhos a professores, a educadores, técnicos de futebol, associações, creche. O que ocorre é o seguinte: quando o assunto é abuso sexual de criança e adolescente, Rogério, não existe um lugar 100% seguro. Não existe mais. A escola não é um lugar 100% seguro, a igreja não é um lugar 100% seguro, a sua casa, a minha casa não é um lugar 100% seguro. Quando o assunto é abuso sexual de criança e adolescentes. Então, é necessário que nós venhamos estar atentos, porque o pedófilo é aquela pessoa que não levanta suspeita. Você olha para ele e você não fala que ele é pedófilo. É o lobo em pele de cordeiro. É o lobo em pele de cordeiro. Ele não tem escrito, ele não tem característica específica, palpável, de que ele é um abusador de criança, que ele é um predador, que ele é um pedófilo. Então, dado essa vertente da dificuldade de identificar o pedófilo, nós temos que estar muito atento às nossas crianças. Sinais. Aos sinais, mas a maior, mais eficiente ferramenta de combate e de prevenção e combate, é a educação sexual. A educação sexual é um tabu muito grande na nossa sociedade. Ainda, né? É um tabu lá na sua casa, na minha casa. Assim, eu falo na sua casa com todo respeito, claro. Embora eu não sei como que é a tratativa da sua família no tocante ao assunto da educação sexual, mas no comum nós falamos de todos os assuntos. Mas falar de sexualidade é porque o seu tataravô não falou para o seu bisavô, o seu bisavô não falou para o seu avô não falou para o seu pai, e você não sabe como transmitir esse conhecimento para os seus filhos. Às vezes acho que é falta de respeito, né? Ou é falta de respeito. Me respeita, menino. Ou então se eu falar isso com a minha filha ou com o meu filho, isso vai despertar precocemente nele um desejo, uma aptidão sexual. E aí não fala nada. E aí você nunca viu ninguém dar apelido para a orelha, para o nariz, para a boca, para a mão, mas quando é órgão genital do menino, da menina, tem um monte de apelido. Aí você coloca termos pejorativos, um tanto de apelidinho. Sim. Né? A menina não tem vagina. A menina tem pepequinha, tem rosinha, tem biscoitinho, moranguinho, e aí vai. O menino não tem pênis. Aliás, se você falar pênis é palavrão. É piu-piu. O menino tem piu-piu, o menino tem pauzinho. Né? Então, esses termos são termos que os pedófilos, aqueles que são contumazes na prática do abuso, eles gostam desses termos, porque a criança, no seu crescimento cognitivo, ela tem dificuldade de entender a gravidade quando, de forma muito habilidosa, os pedófilos aproximam delas para atrair. Porque o pedófilo, o que ele quer? Primeiro, ele atrai a confiança do adulto, que é uma barreira para ele praticar o abuso, e, na sequência, ele quer ganhar a confiança da criança. E ele vem com alguns termos, com alguns apelidinhos. Algumas iscas, né? Algumas iscas, para quê? Para tentar ganhar a confiança da criança, para que ele pratique o abuso e a criança entenda aquilo como normal e não leve a conhecimento do seu responsável. Porque nem todo abuso sai sangue. Porque quando a gente fala de pedofilia, de abuso sexual, logo vem na cabeça: teve conjunção carnal, teve dilaceramento da genitália, teve isso, saiu sangue. Não. Quer dizer, seria o extremo do abuso. O extremo do abuso, uma conjunção carnal. Sim. Mas o ato libidinoso, o famoso, né, entre aspas, o mão boba, caracteriza o abuso também. Eu poderia tipificar na importunação, eu poderia tipificar ali no estupro de vulnerável, eu poderia tipificar em algum outro artigo do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, ok,
mas nem todo abuso sai sangue. Então tem criança sendo abusada que não sabe que está sendo abusada. Não tem essa consciência, né? Porque a satisfação da lascívia é do outro. Então o pedófilo que ele está abusando, ele está tendo contato, ato libidinoso com uma criança, às vezes nem sempre o responsável tem esse conhecimento. A criança já foi abusada na escola, já foi abusada na escolinha de futebol, já foi abusado na igreja. Ele não sabe que foi abusado. Não sabe que foi abusado. Não sabe, porque nem todo abuso sai sangue. Então, qual que é o trabalho que o Cleiton Xavier e toda a sua equipe tem trabalhado em Belo Horizonte? Ido às escolas, Sim. fazer um trabalho de prevenção. Um alerta. Criança, essa parte do seu corpo aqui, ó, é verde. As pessoas podem tocar para te dar um aperto de mão, às vezes para poder tocar a sua cabeça, para te orientar, para fazer isso e aquilo. Essa parte amarela, muita atenção. Quem pode tocar? O seu pai ou a sua mãe dentro desse contexto. O médico dentro desse contexto. Agora, essa parte aqui é vermelha. Ninguém. Essa parte aqui, ninguém, absolutamente ninguém. Inclusive seu pai e sua mãe. Só pode tocar nesse termo, nessa condição. Por quê? 70% a 90% dos abusos, Rogério, lamentavelmente acontece dentro da casa da criança, com pessoas próximas. E esse dado, de onde você tirou esses dados, Cleiton? Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uhum. O Fórum Brasileiro te coloca lá que 70% a 90% dos abusos acontecem dentro de casa, com pessoas próximas. Então, o que ocorre? Não é porque é pai, não é porque é mãe, que o pai e a mãe têm que violar o limite da privacidade do corpo da criança. E eu acredito que ainda tem um agravante, né, hoje, com essa questão de internet. Isso tem agravado muito, muito, muito mesmo, né? Porque você tem um acesso à informação. A internet, como todo mundo sabe, né, é uma faca de dois gumes. Ela, tanto para o bem quanto para o mal, ela pode ser usada. E ela é usada. Mas o que acontece hoje é que, assim, mulheres, né? Então, as mulheres, às vezes, se separam e com pouco tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano que seja, elas levam os novos parceiros para dentro de casa e às vezes sem conhecer esses parceiros de forma adequada. E nessa casa você tem crianças de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 anos que ficam com a mãe na separação. Então o que acontece? Colocar um estranho dentro de casa está se tornando muito comum hoje. E isso é um risco ainda maior, não é? E a recorrência do que você está falando, Rogério, é algo que eu convivo no dia a dia. A mulher está carente, está namorando. Sim. E aí o que ela faz? Ela leva o companheiro para dentro da sua casa. Que às vezes nem tem experiência de vida. Não tem. Né? E por mais que ela tenha 1 ano, 2, 3, 5 de convivência, e ela acha que conhece a pessoa, ela de fato não conhece, tá? O coração é uma terra que ninguém pisa, vamos dizer assim, e a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E aí essa mulher pega esse companheiro e leva para dentro da sua casa. E o que acontece? Esse companheiro, ele tem interesse sexual sim pela companheira, mas ele também, na maioria das vezes, eu não estou generalizando, claro, perfeitamente, toda eu não regra, quero, exceção, tá certo? Sim. Eu não estou generalizando, mas nas experiências que têm chegado a mim e que eu tenho distribuído dentro da nossa rede de proteção, que conta com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, sim, com a nossa Polícia Civil através da DEPCA, que faz um trabalho brilhante diariamente, Polícia Militar, a Guarda Municipal tem nos ajudado demais, professores, nós temos uma rede de apoio de proteção que está ativa. Para quê? Para que esses casos, infelizmente, esses crimes venham ter celeridade tanto no aspecto administrativo quanto também no aspecto processual, sabe? Então, para que haja uma ação penal mais célere, essa rede de proteção tem trabalhado com muito afinco. Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso. As mulheres, né, que levam esses seus companheiros para dentro da sua casa, dobrar a atenção. E muitas se omitem, sabem que os filhos estão sendo abusados e nada falam. E aí eu quero esclarecer que o nosso Código Penal, na parte geral, ele traz uma previsão daqueles que são garantidores da proteção e da responsabilidade. Então, se uma genitora, se uma mãe,
ela sabe que o filho, que a filha está sofrendo abuso e ela não leva essa notícia até as autoridades, ela, como garantidora, ela responde nos mesmos termos do abusador, do estuprador, sabe? Ela deveria ser a primeira a garantir, né? A garantir, e ela não garante. Segurança. Por lei, ela é uma garante, por lei. Mas porque ela não levou essa notícia e ela, por questões financeiras, por exemplo, já teve mães que quando nós estávamos no ambiente até de delegacia interrogando, elas falaram, nossa, eu não falei porque eu tinha medo da polícia prender ele, ele é o arrimo da família, a gente depende, né, o nosso sustento depende do salário dele, tal. Então essa garantidora, que é a genitora, que é a mãe, que omitiu, ela responde o mesmo crime do abusador. Se o abusador responder o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, ela também vai responder. Se esse companheiro, se esse abusador, se esse predador vai responder o 213, que é o estupro, se a vítima tiver, obviamente, ali, idade superior a 14 anos, a mãe também vai responder o mesmo crime por ser garantidora. Então isso é muito sério. E o problema é que isso ele atinge todas as classes, né, vereador? Então ele atinge a classe menos renda, mas não pense porque que isso é um problema isolado. Só atende média, alta renda, né? Então quer dizer, classe média, classe baixa e classe alta. Então ele não é um problema específico de falta de educação, não é um problema específico de falta de renda. Isso é um problema do ser humano. Do ser humano. Infelizmente. Infelizmente, né? É uma doença. Em todas as camadas da sociedade, tá? Nós temos, infelizmente, presenciado os casos desse crime nojento, asqueroso, que é o abuso da dignidade sexual das crianças. E muitas vezes, além da questão financeira, não vou denunciar pelo financeiro, ou não vou denunciar o meu companheiro porque eu tô com medo dele ir embora e me deixar, existe também a questão da ameaça, né? E aí a ameaça do abusador na criança, que é, olha, se você contar para sua mãe, eu mato ela, se você contar para seu pai, eu mato, sabe? Então, e além disso, ainda ameaça com a própria companheira, né? E outra coisa, muitas das vezes, quando a criança ela quer falar, às vezes, com a mãe, a criança ainda tem com ela de que ela vai ser desacreditada. É, muito grave isso. Se eu falar com a minha mãe, ela não vai acreditar. E às a vezes, palavra dele contra a minha. Exatamente. Né? E às vezes fala com a mãe e a mãe não acredita na criança, não dá crédito para a criança. A criança pode mentir? Pode. Existem alguns contextos até de alienação parental grave, de acusações infundadas? Sim, tem. Mas na maioria das vezes, quando uma criança ela chega para um adulto e conta do que está sofrendo, nós temos que dar credibilidade para essa criança investigar. E investigar. Nós temos que tentar dar confiança para essa criança, para ela abrir tudo o que ela está sofrendo na mão de um abusador, que pode ser qualquer pessoa, sabe? Que pode ser qualquer pessoa. Eu estou cuidando de alguns casos, por exemplo, que me deixa assim, muito nervoso, revoltado, chateado. Tem dia que eu tenho assim, que contar realmente com a bênção de Deus para manter o equilíbrio emocional. Imagina. Crianças de 5 e 6 anos, sobretudo o sexo feminino, desse caso que a gente está ajudando, que estão viciadas em masturbação. Mas por quê? Porque elas foram estimuladas pelo próprio pai ou pelo companheiro da mãe. Olha só que foram estimuladas. Desde os 3 anos de idade. 2 anos sendo estimulada. E como é que descobriu isso? A professora da escola, assim, incomodada pelo comportamento da menina, que queria sentar no colo dos meninos, chamando os meninos tudo de namoradinho, os amiguinhos tudo correndo dela e ela esfregando nos meninos. A professora chama a mãe e fala: mãe, você está tendo algum comportamento com o seu marido na frente dela? Assim, ou ela está exposta à pornografia de alguma forma? Porque ela está tendo atitudes que ela está refletindo o que ela está vivenciando. Aí a mãe: não, pelo contrário, eu estou separada do pai dela e etc. Eu não tenho namorado, eu não tenho comportamento assim, ela também não tem acesso à pornografia, não tem. Leva então ela num profissional especializado, um psicólogo, enfim, para tentar ver o que está acontecendo. E aí, com a habilidade, com as técnicas, a psicóloga conseguiu extrair da menina. Em uma das sessões, perguntou para ela: você tem muitos namoradinhos? Ela: tenho. E quem é os namoradinhos que você mais gosta? Fala para mim.
dentro da técnica, da psicologia. A menina falou, ó, o namoradinho que eu mais gosto é o meu papai e o meu vovô. No... E aí a psicóloga então conversou com a mãe e falou, mãe, olha, vamos fazer o seguinte, afasta ela do pai e do avô, pelo menos uns 3, 4 meses para ver qual que vai ser a reação dela. Se ela ficar extremamente irritada, mudar o humor, o comportamento, assim, a gente vai ir percebendo, né, investigando a situação. Não é que com 1 mês de afastamento, essa menina começou a se masturbar? Com 1 mês de afastamento. E aí isso ensejou, né, obviamente. Já tinha um processo cível do divórcio, da guarda e tal, mas a partir daí, então, eu orientei essa família, essa mãe, para que ela formalizasse isso na delegacia, formalizou e tudo, e tem uma ação penal hoje tramitando, e é uma briga, né? Ele já foi ouvido no âmbito da delegacia, já foi ouvido em juízo também, ele constituiu defesa e fala que é perseguição, e fala que é alienação, e fala isso e aquilo outro, enfim. Mas o certo é, a menina está viciada em masturbação. Estava sendo abusada de uma maneira a não despertar na mãe que ela pudesse estar sendo abusada. Olha só, que absurdo. Isso, infelizmente, e um processo desse, Cleiton, quanto tempo mais ou menos entre, olha, fiz a denúncia, existe todo um trabalho, um trâmite, vai na delegacia ouvido, é ouvido pelo juiz, quanto tempo dura um processo para tirar um criminoso desse da rua? Olha, é caso a caso, né? Se não for uma situação de flagrante delito, se for uma situação que não teve elementos para que o abusador fosse preso em flagrante, o que teremos que fazer? Levar a notícia até a delegacia e, a partir de então, a autoridade policial delegada instaura imediatamente o inquérito por portaria. E aí as equipes já começam os trabalhos de investigação, aí ouve-se, né, as testemunhas, né, faz todo o trabalho de polícia judiciária. E aí o que acontece? Dependendo da circunstância, do que as equipes apuram na investigação, o delegado ele requer pela prisão preventiva, ele faz o requerimento ao juízo criminal, e aí geralmente o delegado consegue, com menos de 1 semana, quando ele requer pela preventiva, demonstrado a gravidade, demonstrado as ameaças que muitas das vezes o abusador faz para a família, faz para a criança, etc. E juntando todo o contexto probatório dentro da investigação, com 1 semana sai a preventiva. Só que aí nós temos um problema na nossa legislação, que é o seguinte, e isso gera no coração de muitas pessoas que eu atendo, uma sensação de impunidade muito grande. Por quê? Porque aí, em razão do devido processo legal, né, qualquer pessoa, ela é inocente... Até que se prove o contrário. Né, até que transite em julgado uma sentença penal condenatória, enfim. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela cometeu o ato, tá? Mas ela é inocente. Até o trâmite. Exatamente. E aí, como nós temos hoje um judiciário que está sobrecarregado, que tem um tanto de problemas estruturais no nosso judiciário, nós não conseguimos levar um acusado, um criminoso, a julgamento. Então, o que acontece? É porque ele foge? Oi? Não, às vezes ele está preso preventivamente. Ah, tá. É uma prisão provisória. Sim. Ele não está condenado. E aí o que acontece? A defesa dele vai em juízo e fala, excelentíssimo, meritíssimo senhor juiz, o fulano de tal reúne aqui esses requisitos, portanto ele pode responder esse crime em liberdade. E aí há determinados casos em que, mesmo depois de expedida a prisão preventiva e que a Polícia Civil vai lá e cumpre o mandado de prisão, e essa pessoa está presa preventivamente, às vezes com menos de 15 dias, já há uma análise do pedido da liberdade provisória, e aí esse pedófilo já está na rua. E então, a recaptura dele? Não, e aí ele vai ficar na rua, né? Continuar às vezes com a medida cautelar diversa da privação da liberdade dele, até que o juízo marque
o julgamento dele. Então, tem, né, todo o processo e tudo. Então, assim, às vezes, para que haja, de fato, uma audiência de instrução e julgamento e, de fato, o julgamento pode levar até 5 anos. Nossa. E tem casos até com mais que isso. Então, assim, a gente fica Triste, estarrecido. né? E falando nessa parte jurídica, eu até gostaria de aproveitar esse momento, Rogério, Claro. para te falar o seguinte. Às vezes tem alguém que esteja nos assistindo nesse momento e você foi vítima de abuso há muitos anos atrás. Eu quero dizer que você pode procurar a delegacia ou a unidade de polícia mais próxima da sua casa e levar essa notícia, ainda que tenha sido há 10 anos atrás, enfim. Porque você pode às vezes pensar assim, se eu for agora, já passou tanto tempo e nada vai acontecer, não tem como mais. Olha, a prescrição para os crimes contra a dignidade sexual, olha, começa a contar quando a vítima atinge 18 anos. Então a gente conta 20 anos a partir do momento em que a vítima completa 18 anos. Então, se você tem, dentro desse lapso temporal, essa lembrança de um abuso que você sofreu e que você não levou a notícia até a autoridade policial, fica aqui um pedido, um apelo para que você faça isso. Porque se você não fizer, certamente esse abusador, sem responder um processo criminal e, obviamente, sem ser preso, ele pode fazer outras vítimas e isso nós não queremos. Parabéns, é isso mesmo. Então, quem tem quem tem essa lembrança, por mais que seja uma lembrança, então vamos dizer que eu tenho uma lembrança a partir de 5 anos, eu tenho até os 18 anos, mais 20 anos para poder fazer essa queixa. Leve essa notícia. Bacana. Aqui, ó, vamos mudar um pouco de assunto agora, que esse assunto incomoda muito a gente, né? Sim. A gente fica... E a gente não consegue esgotar, porque são muitas vertentes muita em torno... coisa, e deixa a gente realmente estarrecido, porque é algo que vem numa crescente. Exatamente. Né? Infelizmente. E a inclusão dos atípicos, vereador? Como veio? Eu vi que você foi o idealizador da primeira feira de autismo e arte aqui de Belo Horizonte, né? Então, assim, de onde surgiu isso? De onde o Cleiton Xavier teve contato com o autismo? Houve esse interesse? Tem algum parente, um filho? Da onde surgiu esse seu interesse pelo autismo e a defesa dessa bandeira? Olha, eu tenho um filho, Juan, que hoje está com 13 anos, que ele foi diagnosticado com o TDAH. Certo. E aí, a minha esposa e eu, tendo muita dificuldade com ele em algumas situações do cotidiano mesmo, no contexto familiar e no contexto estudantil também. E aí, conversando com a minha esposa, ela disse, olha, tem muitas mães lá na escola que sabem que você é vereador e vieram me perguntar se não teria como você ajudar, porque tem muitas crianças lá na escola, crianças atípicas, que às vezes está em crise. A escola não tem estrutura para poder acompanhar essa criança. Infelizmente é uma realidade nossa. Para cumprir a legislação. E aí elas estão pedindo ajuda. Eu falei com a minha esposa, Elaine, reúne essas mães. Vamos conversar. E vamos conversar. E para minha surpresa, ali tinha mães muito sofridas com a atitude da escola para com elas. Por quê? A criança entrava em crise, aí a escola fazia o seguinte, ligava para a mãe e falava, vem buscar o seu filho aqui. Busca ele, porque hoje ele está assim, está assado. Então, a mãe tinha que mudar toda a sua rotina para poder voltar na escola e buscar o seu filho, que teria, nesse contexto, um prejuízo pedagógico muito grande. Quer dizer, teria que ter alguém para ampará-lo naquele momento, o filho da mãe, e ela teria que largar o emprego, às vezes, largar os seus afazeres, correr o risco até de ser demitida, porque não é toda empresa que tem essa aceitação. Permite, né, essa flexibilidade. E aí, o que acontece? Aí eu falei, quer saber? Eu vou abraçar essas mães. E comecei com aquele grupo pequeno de mães. Quantas eram no início, você lembra? Eram umas 8. Umas 8. Numa escola só, hein? E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um grupo de apoio para essas mães. Para poder encaminhar elas numa consulta, num tratamento, ajudar elas de alguma forma a entender de fato o que elas estão nesse contexto. E aí, aí veio o diagnóstico do meu filho, né? Veio o laudo, inclusive. Nós teremos no próximo dia 16 de fevereiro um workshop onde nós levaremos palestrantes para falar de diversas áreas
e dentre eles o doutor Igor Loureiro, que é referência no autismo hoje no Brasil. Ele, então, que assinou o laudo do meu filho, ele percebeu o seguinte, olha... Só cortando. Pois não. Esse evento que você está falando vai ser o Nortear. O Nortear, primeiro encontro Nortear. É um workshop. Inclusive o Sinfa também está com eles lá, tá? Que é quem está patrocinando a gente aqui. E assim, se você que está em casa agora, você estiver vendo esse vídeo, estiver em Belo Horizonte, eu acho que inclusive as vagas já estão limitadas. Eles já estão com quase todas as vagas, mas depois vai ser transmitido, né? Nós vamos gravar esse material lá e depois desse material nós vamos trazer vocês aqui para contar para nós como foi esse evento, a repercussão desse evento aqui. Então acompanhem, tá? É muito importante, principalmente para mães e pais, né, de atípicos, crianças atípicas, porque assim, vai ser realmente um dia inteiro de muito aprendizado. De muito aprendizado. Nós teremos mais de 7 palestras com pessoas que são renomadas dentro, né, do TEA, de outros transtornos, que vai ser muito bom a absorção de conhecimento nesse workshop. Esse encontro Nortear vai ser algo, como se diz, fora da curva. E aí o que acontece? Lá nós teremos o doutor Igor Loureiro, que hoje é referência no TEA no Brasil, falando sobre medicamentos, falando sobre terapias, falando sobre diversas situações. E ele falou, Cleiton, olha, analisando todo esse contexto do seu filho, as entrevistas, o contexto familiar, estudantil e tal, o que predomina é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade do TDAH. Contudo, ele tem algumas características muito fortes de uma criança que tem um transtorno do espectro autista e nós vamos tratar ele assim, 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 e naquele momento ele prescreveu Vyvanse e como é que seria o tratamento, etc. Num primeiro momento, eu falei, meu Deus... Então, de fato, ele tem a atipicidade, né? Minha esposa assustou um pouco. É um choque, E né? depois eu tenho visto outros pais que às vezes até resistem ao diagnóstico, à aceitação dos diagnósticos, sabe? E aí eu passei um pouquinho por isso, enfim. E aí eu comecei a ajudar essa família. E aí eu não sabia da dimensão que o negócio ia tomar, da proporção. E aí eu comecei a receber lá no nosso gabinete pais e mães de crianças, de filhos com espectro autista, com dislexia, com TOD, com TAG, com esquizofrenia. E aí nós criamos uma rede de apoio que conta com profissionais que nos ajudam com terapias, porque nem todas as famílias têm condições. Tem condição financeira. E o tratamento é caro, né? Os tratamentos são caros e os convênios, às vezes, existem em atender os seus conveniados, né? Tem isso ainda, né? Por isso que lá no Encontro Nortear nós teremos a presença do Dr. Bruno, no jurídico, que é especialista nessas questões, para orientar as famílias como que eles vão chegar até a justiça para que os planos de saúde possam cumprir na sua integralidade, na sua totalidade, as terapias que eles querem reduzir. Por exemplo, a criança necessita de 4, que é uma só, ou a criança, ou não vai ter nenhuma. Então, o Dr. Bruno vai estar em um momento lá do encontro falando sobre essas questões jurídicas. E aí, eu tenho percebido quanto que principalmente as mães estão sofrendo. Elas chegam lá no gabinete com baixa autoestima, sobrecarregadas, muitas são mães solo. Até a gente comenta isso aqui, né? São 2 S de sofrimento, né? A mãe sofre e normalmente o pai some, né? Então isso é uma coisa que infelizmente é uma realidade muito grande, né? Então assim, quando a parceira mais precisa, porque o filho não é feito por um só, os filhos são feitos por 2, né? Então quando você mais precisa do apoio do marido, e aí ao ter esse diagnóstico, falar, não quero isso, tem um problema de aceitação, some, literalmente sai de casa, vai arrumar uma outra companheira, vai arrumar uma vida, e não quer mais nem saber, não quer mais nem notícia, né, de qual é a situação do filho. E a gente sabe que no Brasil, o tratamento de TEA ainda é muito caro. Porque grande parte dos métodos são métodos que vieram lá de fora, né? Porque no Brasil ainda é novidade. Nós temos o ABA, nós temos uma série de métodos aí que são ferramentas eficientíssimas, mas extremamente caras. Existe algum trabalho para que se popularize mais essas ferramentas ou acesso a essas ferramentas? Então, no âmbito do poder público, eu ainda vejo muito timidamente a atuação do poder público em Belo Horizonte, né? Não falo no contexto geral, nacional, não. Em Belo Horizonte, eu ainda vejo de forma muito tímida o tratamento que o poder público dá para
as atipicidades em geral, mas sobretudo o TEA, sabe? Tanto no contexto educacional como no contexto da saúde. Porque nós não podemos pensar só na questão das terapias, do tratamento. Porque não vai haver cura, porque não há doença. Claro. Nós sabemos que é uma condição, né, do transtorno. E aí o que acontece? A Prefeitura de Belo Horizonte, ela precisa ampliar, tá, a atenção da política pública na área da educação, num primeiro momento, e também da saúde. No apoio às famílias também. Em apoio às famílias, sabe? Criar políticas públicas palpáveis. Porque hoje, se você for para um posto de saúde, primeiro que não tem os profissionais para poder emitir laudo. Não tem. Nós temos hoje... Nós não temos 3 psiquiatras, neuropsiquiatras infantis hoje... Atendendo a rede. Atendendo uma população de 2.400.000 habitantes, igual temos em Belo Horizonte. Nós não temos. Então, assim, a estrutura é muito tímida ainda. A gente está engatinhando ainda nesses atendimentos. E as famílias vão sofrendo. Você falou da primeira feira do autismo que nós realizamos no ano passado, e já estamos agora organizando a segunda, que vai ser em abril ou maio, e a gente vai confirmar exatamente no dia 16 agora, eu confirmo o dia da segunda-feira. Perfeito. Qual que é o objetivo da feira? A gente leva as famílias atípicas que produz artesanato, culinária, vários tipos de trabalhos e serviços, e eles expõem esse serviço para quê? Para tentar aumentar a renda familiar. Certo. Porque nós sabemos o quanto é penoso o tratamento, você mesmo disse que são caros realmente. Então, com as feiras, essas famílias têm condições de expor materiais, produtos e serviços e aumentar um pouco a renda familiar. Esse é o nosso objetivo, é esse. E os encaminhamentos não param. Os encaminhamentos não dependem da feira, não dependem do workshop, não dependem do simpósio, não dependem dos congressos, das atividades que iremos fazer. Os encaminhamentos é porque existem homens e mulheres com coração voluntário, solidários, generosos, que têm me ajudado. Que doam seu tempo, seu conhecimento. Tempo, conhecimento, remédio, estrutura e até dinheiro, para poder ajudar algumas famílias. Por exemplo, hoje nós não temos um transporte público específico para crianças com TEA. Com TEA, para poder ir numa consulta, nós não temos o transporte. A criança vai dentro do ônibus comum, normal, e às vezes com muita dificuldade. Por quê? Às vezes a pessoa fala, não, mas a criança, ela suporta. Sim, se ela for um nível 1 de suporte, dependendo da característica da criança, ela vai suportar. Agora, se ela tiver o nível 3 de suporte e ainda outra comorbidade, às vezes ela... encostando, apertando. Você imagina uma criança... Imagina uma criança de 6 a 8 anos, nível 3 de suporte, que tem uma outra comorbidade, tipo uma esquizofrenia, tá? Com automutilação, dentro de um ônibus normal. Então a criança não fica... ela vai gritando, ela vai debatendo. Batendo a cabeça. É muito complicado. Então, assim, em vários aspectos, nós precisamos hoje mostrar o caminho, tá? Eu estou percebendo que há uma sensibilidade muito grande no governo que foi reeleito, né? Do prefeito Fuad, e que hoje está de forma interina o prefeito Álvaro Damião, nessa questão do autismo, que eu já conversei com o Álvaro Damião, não conversei isso com o Fuad, inclusive, durante a campanha, no programa eleitoral, eu me recordo que alguém fez uma pergunta sobre autismo, e aí o Fuad respondeu assim, olha, as escolas públicas de Belo Horizonte, as escolas municipais, está com um trabalho muito melhor do que nas escolas particulares e tal. Eu achei que o prefeito não estava preparado para a pergunta que foi feita para ele. Eu entendi que ele blefou. Entendi. Pela realidade que nós temos visto. Então, aí eu conversei isso com o prefeito interino, porque eu não conversei com o prefeito Fuad em razão da saúde dele e tal, ele está afastado. Para que haja uma sensibilidade de fato para preparar monitores de apoio nas escolas, tá? Para que se cumpra a legislação federal em Belo Horizonte, de fato, para que cada criança tenha o seu acompanhante preparado. Porque não adianta eu colocar uma pessoa para cuidar de uma criança com espectro autista que não tem preparo nenhum.
Então, o monitor de apoio vai ajudar na alimentação, na ida ao banheiro, na organização do material, e nós teremos um terapeuta ocupacional ou um professor de apoio de fato preparado para aquela criança ter, sabe o quê, Rogério? Para que essa criança não tenha prejuízo pedagógico no seu aprendizado. Você falou uma coisa muito interessante, e aí eu vou aproveitar a sua deixa, que é assim, a questão do monitor, né? Então, o que acontece? O que seria o processo melhor dos mundos? O monitor inicia na sala, no começo do período, e ele já teria um treinamento de quantas crianças ele estaria monitorando que tem o TDAH, que tem o TEA, né, dentro da sala, e quais é a condição de cada uma. A gente sabe que isso não acontece, né? Porque não existe esse pré-treinamento. Eu falo, olha, você vai ser monitor, e aí entra até uma dificuldade, porque tem dificuldade de se encontrar monitores, porque os monitores, no primeiro caso que eles enfrentam, eles já pedem transferência e já não querem mais frequentar as salas por falta de treinamento. Então, esse primeiro treinamento de conhecer, olha, você vai ter na sua sala, você vai monitorar 4 crianças com TEA. Dessas 4 crianças, cada uma delas tem uma condição específica. Então, essa aqui tem a condição tal, essa aqui tem a condição tal, essa aqui é nível moderado, essa aqui é nível 2. Então, esse treinamento não existe. Eu vou aproveitar a sua deixa falando nisso, só para mostrar para você, que é a nossa patrocinadora aqui, o Sinfa, o que ela criou? Ela criou um crachá específico. Ele é um crachá tecnológico, onde esse crachá, eu tenho aqui toda a informação ao aproximar ou ler o QR Code, ou simplesmente ao encostar o celular, eu tenho toda a ficha técnica dessa criança, com todo o laudo, instruções importantes, tipo sanguíneo, instruções de acompanhamento, o que essa criança pode e o que não pode, e o mais importante ainda, todos os laudos na palma da mão. Tá? Então é uma ferramenta que vem para quê? Se eu sou monitor de uma sala, eu chego na sala, 3 das 4 crianças minhas estão com esse crachá, simplesmente eu escaneio esse crachá, em menos de 10 minutos eu tenho toda a informação referente a essas crianças, e isso faz com que o nosso processo seja ainda mais eficiente. Eu queria a sua opinião sobre essa ferramenta, vereador, uma vez que o vereador conhece muito mais a fundo esse mundo do TEA, o que isso viria a ajudar. Olha, veja bem, hoje nós temos o CIP-TEA e, pelo que eu entendi aqui do cartão, vai ser um avanço muito grande, dar acesso a todas as famílias para ter um cartão desse. Por quê? Porque, na verdade, o cordão do quebra-cabeça, sem a identificação... De nada vale, né? Ele vai mostrar para a população, ou para quem quer que seja, que ali a criança ela tem um espectro autista, mas o que vale para fins de direito e também para que num eventual desaparecimento dessa criança, né, desencontrou dos seus pais num shopping e tudo, ter essas informações que eu vi aqui nesse cartão, na palma da mão, né? Na palma da mão, vai ser um avanço muito grande. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas diariamente nós temos diversas crianças e adolescentes que desaparecem em Belo Horizonte. Sim. Nós temos uma delegacia especializada em pessoas desaparecidas em Belo Horizonte, que faz um trabalho muito eficiente, um trabalho brilhante, e eu tenho certeza que as famílias tendo acesso a um cartão que é muito mais cômodo, né? Porque às vezes você tem aquele cartão maior, crachazão de papel, um crachá muito grande, e aí ele molha, ele é incômodo. Ele é incômodo, né? Para se portar. E esse cartão aqui, ao meu ver, ele é inovador e vai, de fato, revolucionar a identificação da pessoa com espectro autista e também trazer informações completas, desde moradia, comportamento e até o laudo, os laudos, né? Dentro com as informações via QR Code. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Inclusive, eu queria aproveitar e colocar à disposição pelo menos 5 unidades ao seu gabinete, para que o vereador faça a doação para as famílias que mais tiverem essa urgência, tá? Eu tenho o apoio do Sinfa para fazer isso, então que seja um primeiro passo, e aí por diante a gente começa a fazer um trabalho a respeito disso. Eu quero aproveitar até que está dentro desse tema ainda, para a gente poder falar o seguinte, viu, Rogério? Cada responsável por uma criança que tem um espectro autista, ou qualquer outro transtorno, e que esteja estudando, que esse pai, que essa mãe exija da escola, tá? Um prontuário
da criança com todas essas informações que eu vi nesse cartão aqui. Isso é garantido por lei, tá? Sim, sim. A escola ela tem a obrigação ela tem a obrigação de guardar todas as informações daquela criança, tratamento, medicamento, terapias, os laudos, terem tudo organizado essa criança. E essa criança, esse estudante, ele tem direito de ter acompanhamento qualificado. E diferenciado. E diferenciado para quê? Para que ele não tenha prejuízo pedagógico e nem neurológico. Ele não pode ter prejuízo. Ele já tem um transtorno. Ele precisa agora de quê? De acompanhamento. Ele precisa de quê? De estar num ambiente que favoreça o desenvolvimento dele. O qual ele se sinta seguro. Exatamente. Então, o pai pode exigir uma pasta, tá? Com todas as informações, com todo o trabalho que é feito pela escola, o que a escola está propondo de diferente, tá? Para aquela criança que, de forma comprovada, tem um laudo do espectro autista. Muito bom, muito bom. Aproveitando, vereador, até queria, esse é um pedido meu, né? O vereador como um instrumento entre o povo, né? Como um dos principais instrumentos, porque na verdade o acesso hoje à prefeitura se dá muito mais pelos vereadores que direto à prefeitura. Primeiro que se eu chegar na prefeitura lá para me receberem vai ser até difícil, né? Quem quer falar com o prefeito? Então, o vereador tem esse acesso. O que eu acho que seria interessantíssimo, vereador, para Belo Horizonte, a exemplo de outras cidades que já estão fazendo isso, seria um espaço inclusivo que os pais pudessem levar ao final de semana os seus filhos como uma opção de lazer. Hoje, Belo Horizonte oferece muitos parques, mas que tem essa capacidade de inclusão, com brinquedos pedagógicos voltados para o TEA, com espaço voltado para crianças que têm o TEA, que o pai possa, de forma tranquila, ficar sentado enquanto seu filho tem mais possibilidade de interação. Isso praticamente a gente não vê. Eu estou te falando exemplo isso, que isso está acontecendo em outras cidades e tem trazido um retorno muito grande. Sorocaba agora vai inaugurar a primeira praça específica para pais e familiares de crianças autistas. Então tem todo um mobiliário especial, um espaço especial, brinquedos especiais com proteções especiais. Eu acho que isso falta. Belo Horizonte ela oferece tanto, tem tantos parques bonitos Belo Horizonte, tem tantas opções de lazer para as famílias normais, mas para as famílias com atípicas a gente não encontra muito isso. Eu não sei se o vereador concorda comigo. A gente está na hora, a gente tem um espaço para isso, um espaço onde o pai possa levar a criança, que ele sabe que lá a criança dele não vai se machucar porque é tudo preparado para receber o filho dele, que na pior das hipóteses tem um suporte da própria prefeitura, ou uma ambulância, ou um psicólogo para numa eventual crise ter um atendimento. E fala assim, olha, agora é uma nova opção para os finais de semana eu pegar o meu filho e já ter o dia. Não vou ficar só em casa, porque muitos pais com crianças autistas não saem de casa até para não incomodar os outros, porque ainda existe essa consciência. Não só o que você está falando acerca do incômodo, mas tem famílias que estão privando os seus filhos com espectro autista do lazer porque também são discriminados. Muito, muito. Tá? São discriminados. O preconceito ainda é uma realidade em Belo Horizonte para com as pessoas com espectro autista. Então, ter um espaço específico de lazer para as crianças com espectro autista ou qualquer outra atipicidade é muito importante numa cidade do tamanho da nossa cidade. Então, assim, eu quero pegar essa sugestão que você está trazendo para mim e vou trabalhar para isso, vou lutar por isso. Que isso fosse o nosso portador, nosso porta-voz lá, né, para levar essa informação. Inclusive, assim, nós temos nessa legislatura pelo menos uns 3 outros vereadores lá que também trabalham essa questão das atipicidades, essa questão de doenças raras, né? Que você me mostrou também aí o cordão de girassol. Sim, sim. Então tem doenças ocultas e raras. Então hoje nós temos lá na Câmara Municipal um corpo muito qualificado de outros parlamentares que também falam a favor da causa. A favor da causa, com muita propriedade também, com muita autoridade. E eu tenho certeza que essa legislatura que inicia-se segunda-feira oficialmente e que vai até 2028, não tenho dúvida que vai trazer grandes avanços de transformação e de bem-estar para as famílias atípicas. Falando nisso, eu estive, até comentei no podcast passado, eu estive na Serra da Piedade
dois finais de semana atrás, e eu vi uma criança identificada com autismo, e ela numa crise absurda, realmente gritando, berrando, e o olhar de indignação das pessoas. E aí eu queria deixar um recado para você assim, ó. Vamos tentar ter mais empatia com as pessoas, porque assim, graças a Deus, né, você que estava com esse olhar de antipatia, esse olhar de reprovação, os seus filhos não passaram, você não foi o sorteado, né? Então seu filho não tem esse problema. Mas agora se coloca na pele do pai, se coloca na pele da mãe, tá? Que tem uma criança típica em casa, poderia ser você. Imagina se colocando na pele dessa mãe e já tendo que tratar, que acalmar o seu filho, né, que é o amor maior da sua vida, tentando acalmar, tentando minimizar uma crise e ainda ter que suportar olhares, reclamações, reprovações. Então, assim, tenta se colocar na pele dessa mãe, tenta ter um pouco mais de empatia e Jesus no coração, que é importante, porque da mesma forma que é o filho dela poderia ser o seu filho. Ah, mas os meus filhos já são grandes. Você ainda terá netos, você ainda terá bisnetos. E o crescimento do TEA, ele vem numa vertente, né? Numa curva assim, escalável, que não se descobriu ainda a causa. Então, assim, é algo que vem crescendo. Eu acompanhei agora no último simpósio, especialistas falando, há alguns anos atrás era 1 a cada 20, passou para 5 a cada 20. Daqui a pouco pode se continuar nessa vertente, em mais alguns 5 ou 10 anos, vai ter 10 a cada 20. Quer dizer, pode ser que metade das crianças que nasçam tenha algum tipo de transtorno leve, ou moderado, ou não, ou severo, né? Então, vai que isso aconteça. Já passou de você, mas pode acontecer com o seu filho, pode acontecer com o filho do seu filho, com o seu neto. Então, assim, e vocês jovens, né, que eu acho que é os mais intolerantes hoje, né? Então, tenta acolher, tenta olhar com um olhar diferente. Poderia ser seu irmão, poderia ser seu primo, poderia ser seu melhor amigo. Então, tenta acolher, né, que eu acho que o acolhimento, primeiro, que Deus nos ensinou, né? Amai-vos uns aos outros como vos amei, independente, né, da condição que você se encontra. Então, eu peço muito atenção disso, é desse olhar mais com o coração, né? Ao invés de reprovar, ver se precisa de algum apoio, posso ajudar em alguma coisa, tem algo que eu possa fazer, precisa de uma água, precisa de mais espaço, né? Então, eu acho que esses são pontos fundamentais para a gente que vai cada dia mais conviver mais com essa realidade, que hoje é uma realidade crescente. Então a gente tem que se preparar não só como pessoa, mas como cristão. Respeitar, amar e incluir. Incluir. Vereador, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Vou deixar agora o microfone aberto, a câmera principal, para que o vereador possa terminar isso, deixando a sua mensagem para quem vai nos assistir. E assim, eu quero futuramente tê-lo aqui novamente, tá? Para que possa ir contando, use esse canal nosso para ir contando a evolução do seu mandato, a evolução do seu trabalho, tá? Isso para a gente aqui vai ser bem bacana. Eu acho que aproxima você do seu eleitorado e aproxima a gente também das necessidades do povo. E você que está assistindo esse vídeo, quiser deixar algum comentário, fica à vontade, vai ser um prazer de vezes comentário. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de comentar isso aqui. Pode trazer as perguntas aí, deixa as perguntas que a gente vai encaminhar. A gente está criando aqui um canal aqui com o nosso vereador e a gente vai estar encaminhando isso para ele para que a gente possa estar respondendo juntos aqui no próximo podcast, tá bom? Mais uma vez, obrigado, o microfone é seu. Rogério, mais uma vez te agradecer pelo convite, tá? Agradecer a consideração e o carinho que você teve também com o Leonardo, claro, que trabalha comigo na comunicação, né? Fiquei muito feliz de ter conhecido pessoalmente você e toda a sua equipe e a sua estrutura aqui. E dizer para toda a população de Belo Horizonte, mais uma vez, muito obrigado. Não só os 7.382 eleitores que confirmaram que gostaria da continuidade do nosso trabalho, passou a eleição e agora nós temos que legislar para toda a cidade de Belo Horizonte. Então, eu faço um apelo para você em Belo Horizonte. Se você tem uma notícia de uma criança sofrendo maus tratos, sobretudo abuso sexual, eu gostaria que você fizesse um contato comigo. Você tem o Disque 100, que é um canal muito eficiente, você tem o Disque 181, mas eu gostaria que você fizesse um contato comigo,
A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Mas é um crime que nós não podemos de forma alguma tolerar. É um crime asqueroso, nojento e que destrói a vida de uma criança. Na transição da adolescência para a vida adulta, uma criança abusada sem o devido reparo é um estrago para a nossa sociedade, porque esta criança, que agora não é mais uma criança, agora é um adulto, mas com traumas de um abuso que foi mal resolvido, ele pode ter problemas familiares severos. E você, que tem uma criança, uma pessoa na sua família com qualquer atipicidade, com qualquer transtorno, sobretudo você que tem crianças com TEA, que você possa contar com o nosso mandato, que você possa contar com a nossa equipe de apoio. Nós temos organizado Feira do Autismo, workshop, o primeiro de 2025, primeiro encontro Nortear, vai ser um sucesso e você pode, aí no Instagram, visitar toda a programação, fazer a sua inscrição, enfim. Estamos já organizando a segunda Feira do Autismo, teremos um simpósio, teremos um congresso e muitas novidades para poder interagir com todas as famílias atípicas da nossa capital. Conte comigo, conte com a nossa equipe. O nosso gabinete está com a porta aberta para te receber. Eu quero te ouvir. Eu quero que você compartilhe comigo um pouco da sua carga, sobretudo as mulheres, as mães solo, que cuidam dos filhos sozinha. Olha, eu gostaria de que a nossa equipe participasse um pouco para aliviar a sua carga. Que Deus continue abençoando você, abençoando toda a sua família. E muito obrigado, mais uma vez, por ter confiado no nosso mandato e ter permitido com que nós pudéssemos, então, nesse segundo mandato, dar continuidade do que fizemos no primeiro. Então, muito obrigado e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, gente. Esse programa acho que foi muito mais educativo do que os que a gente tem procurado trazer aqui. Eu acho que de todos eles foi um que a gente conseguiu abordar um tema tão importante, né? Tivemos a participação aqui de uma autoridade, que é o canal principal, né, entre o povo, né, e a prefeitura, né, de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade tão bonita, tão acolhedora, eu tenho certeza que vai fazer de tudo para que a gente também consiga acolher de forma adequada o autismo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Deus Rogério. abençoe e a gente se vê na próxima. Sucesso. Obrigado, gente. Até logo.